Hoje nós vamos falar sobre cristalóides versus coloides. O que eu quero deixar bem claro? Cristalóides são substâncias compostas à base de água e íons. Água e íons. Quais os principais cristalóides que existem no mercado dentro da área de saúde? Soro glicosado, soro Ringer simples, Ringer lactato, soro fisiológico, ou soro a 0,9%, vocês vão perceber que ele não tem nada de fisiológico. Plasma Light A, são os principais. Tem mais alguns, mas esses são os principais. Soro glicosado, Ringer simples, Ringer lactato, Plasma Light A. O que fisiológico, ou soro a 0,9%. O que vocês estão mais acostumados com eles, de todos que eu falei, do Plasma Light, seja A ou não, é só o glicosado, o fisiológico a 0,9%, o Ringer simples e o Ringer lactato. Então, primeira coisa, o que são cristalóides? São substâncias compostas por água e íons. Nós vamos ver quais íons. E os coloides? Coloides são substâncias de alto peso molecular, em que existe dentro deles uma substância transportadora daquela partícula que eu coloquei ali dentro. Na grande maioria das vezes, proteína. Nós temos coloide à base de amido, à base de gelatina, amido mesmo, do milho, à base de gelatina, e temos coloide extraído do próprio sangue, como, por exemplo, a albumina. Existem vários tipos de coloide, Restart, vocês vão ver aí ao longo da aula, Voluven e outros mais. Então, cristalóides, água e íons. Coloides, substâncias com peso molecular mais alto, ou seja, substâncias com peso molecular alta ou rica em proteínas. Há muitos e muitos anos vem se discutindo na medicina qual a função dos cristalóides e os coloides, qual é o melhor, qual não é o melhor para o paciente, seja no pronto-socorro, seja na terapia intensiva. E olha só que interessante, antes de começar a diferença entre cada um. Por qual motivo eu faço soro, ou eu dou soro para um paciente, ou eu dou volume para um paciente, seja cristalóide, seja coloide? Com qual motivo? Vários. Isso que eu quero que vocês entendam. Melhorar a oxigenação tecidual. Isso é uma das funções. Weber, mas a água não tem oxigênio, mas ela melhora a perfusão tecidual, consequentemente a oxigenação. Isso é um dos fatores que tem que ficar bem claro. Doente mal perfundido. Como que eu sei que ele está mal perfundido? Tempo de enchimento capilar alargado, ele está hipotenso, sinais de má perfusão, cianose central ou periférica, múltiplo score, né? Sinais de baixo débito, frequência cardíaca muito alta, sinais de choque classe 3, 4, diurese diminuída. Então, uma das funções é melhorar a perfusão tecidual. Oxigenação. Outra função de fazer volume para o paciente é para restaurar a hidratação de água e íons em casos de desidratação. Nós vamos ver de que forma isso é indicado, qual substância, quando e como. Outra indicação muito frequente dos cristalóides e coloides é para restaurar a volemia do paciente. Seja aquele paciente que perde a volemia por perda de água, por vômitos, diarreia, fístulas entéricas de alto débito, pancreatite, grande queimado, cirrose hepática, ou aqueles pacientes que perdem a volemia por exsanguinação, perda sanguínea. Isso é outra função de fazer volume para o paciente. Outra questão importante de se fazer volume é restaurar o débito cardíaco. Restaurando o débito cardíaco, melhorando a pré-carga, melhorando o débito, eu melhoro, consequentemente, a perfusão tecidual. Mas antes de começar a diferença entre os cristalóides e coloides, eu quero explicar um detalhe para vocês. Prestem atenção nisso. Existe um negócio que vocês estudaram lá no início da faculdade,
uma lei denominada Lei de Frankenstein. Frankenstein foi um grande fisiologista que falou o seguinte: olha, quando eu aumento o retorno venoso para o coração, eu aumento a pré-carga, ele chega mais sangue na veia cava inferior, superior, átrio direito, eu aumento a pré-carga, aumentando o volume no átrio direito, aumenta a sua distensibilidade da fibra, e uma reação da musculatura é aumentar a contratilidade. Só que, olha só, Frankenstein provou, por meio da curva de Frankenstein, que quando eu atinjo o platô, não adianta fazer mais volume, que a fibra não vai distender mais. Ela tem um limite, ela tem um platô. E Frankenstein provou fisiologicamente que dos pacientes que chegam na terapia intensiva ou chegam no pronto-socorro, só a metade responde a volume e a outra metade não responde a volume, seja cristalóide ou coloide. Aí preste atenção. Weber, por que que essa outra metade, 50%, não responde a volume? Porque eles já estão no platô da curva de Frankenstein. Depois eu vou mostrar ela para vocês. Ele atingiu o platô, então qualquer quantidade de volume que eu fizer para ele não vai aumentar a distensão das fibras, não vai melhorar a contratilidade. Ele atingiu o platô por vários motivos, ou porque ele está com insuficiência cardíaca, ou porque ele já tem uma valvulopatia, uma arritmia, um ataque à arritmia, uma bradiarritmia, uma vasoplegia periférica, vários motivos que não aumenta a contratibilidade e ele não vai responder volume. Então, olha só que coisa interessante, hein? Não adianta eu ficar enfiando, desculpa a palavra, enfiando soro em todo mundo e achar que eles vão responder, não. A metade não responde. Somente a metade é respondedora a volume no pronto-socorro e na terapia intensiva. E olha o que mais que Frankenstein provou. Da metade que responde a volume, somente a metade precisa de volume. Se nós pegarmos nós aqui mesmo, não sei quem bebeu, quem está desidratado, não está desidratado, farriou hoje, não farriou, mas se eu pegar de 10 alunos aqui, 5 respondem a volume, 5 não respondem, e dos 5 que respondem, provavelmente 80%, 90% não está precisando de volume. Então, isso eu tenho que ficar atento. Aí nós vamos, antes de começar a hidratação, para uma parte importante. Weber, como que eu sei ou como que eu fico sabendo se a pessoa ou o paciente é ou não respondedor a volume? Olha, anota esse aí que é importante. Por meio de variáveis hemodinâmicas estática e dinâmica. Memoriza isto. Como que eu vou ficar sabendo se o paciente é ou não respondedor a volume? Por meio de variáveis hemodinâmicas e estáticas. Quais variáveis, professor? É essas que você precisa anotar. Então, como que eu fico sabendo se um paciente é ou não respondedor a volume? Primeira coisa, as indicações: melhorar débito, melhorar a pré-carga, melhorar a perfusão tecidual, oxigenação, débito cardíaco, melhorar a pressão arterial do paciente, manter a pressão arterial mínima maior ou igual a 65, hidratar, repor volume, repor íons, eletrólitos, nutrição enteral, parenteral, diluição de drogas. Para isso que servem os cristalóides e colóides. Mas somente a metade responde ao volume que eu quero fazer no pronto-socorro. Por exemplo, Manuel Rivers, no século passado, nós vamos discutir muito sobre ele quando a gente for falar de sepsis. Propôs fazer 20 a 30 ml por quilo de superfície corpórea em todo mundo que chegasse no pronto-socorro com diagnóstico de sepsis. 20 a 30 ml por quilo. Só que nós sabemos que a metade não responde, a metade responde. Por meio de que, professor, eu vou ficar sabendo? Variáveis dinâmicas e estáticas. Quais? Então, vamos lá. Quais as variáveis que eu faço soro para o paciente e vejo se ele responde ou não? Então, vamos, duas situações clínicas. Chega um paciente, 32 anos, pneumonia comunitária grave, PAC grave,
tempo de enchimento capilar de 8 segundos, pressão arterial média de 50. O normal tem que ser maior ou igual a 65. Você vai dar 20 a 30 ml por quilo para ele. E dentro de 2 horas avalia se ele respondeu ou não ao volume. Nós vamos ver como. Existe uma outra linha, a linha do professor Paul Marik, que inclusive publicou um trabalho muito grande que eu vou mostrar para vocês, que não recomenda ficar fazendo 20 a 30 ml por quilo devido às consequências do excesso de cristalóides que eu faço para os pacientes e as complicações. Ele preconiza que o paciente, quando chega no pronto-socorro, por exemplo, esse jovem, pneumonia comunitária grave, pneumonia comunitária grave é estreptopneumonia, moraxella, hemófilos, legionela, micoplasma e clamídia. Eu tenho que ter encefalosporina de terceira, mas macrolide pegar os atípicos. Mas ele chega hipotência e mal perfundido. Uma linha defende a fazer alíquotas de volume. Como assim, professor? Faço 500, vejo se ele melhorou com as variáveis que eu vou explicar agora, estática e dinâmica. Faço mais 500, vejo se ele respondeu. Se no máximo em 1 hora este paciente não respondeu com melhora das variáveis que eu vou explicar, pode começar droga vasoativa precoce que ele não vai responder. Eu vou ter só efeitos deletérios consequente a esse excesso de substâncias que eu vou administrar. Tranquilo? Então, vamos por parte. Bom, então, como que eu hidrato o paciente? 20 a 30 ml por quilo no pronto-socorro, ou eu vou fazendo alíquotas de soro de 250, 500, de 20 em 20 minutos, e vou avaliando as variáveis, se vão melhorar ou não. Quais variáveis, professor? Então, anota lá, vamos lá. Tempo de enchimento capilar é um preditor importante. Se eu dou volume e o paciente melhora o tempo de enchimento capilar, poxa, melhorou a perfusão. Tempo de enchimento capilar, eu pego o dedo indicador e vou comprimir por 10 a 15 segundos. Não é só fazer isso aqui e soltar, não, pelo amor de Deus. 10 a 15 segundos. Se eu faço o volume, melhora o tempo de enchimento capilar, melhora o lactato do ponto de vista laboratorial. Outra coisa do ponto de vista laboratorial, melhora a acidose metabólica, melhora o base excess, melhora a pressão arterial média. Esse jovem chegou com 50. Eu faço 1000 de volume, ele vai para 68 de pressão arterial média. Poxa, ele respondeu ao volume. Melhora a diurese. Melhora quanto, professor? Acima de 0,5 ml quilo-hora, independente seja criança ou adulto. Exceto se for grandes queimados, principalmente por choque elétrico, que aí a diurese tem que ficar 1 ml por quilo-hora. Então, melhora a diurese, melhora tempo de enchimento capilar, melhora a base excess, melhora a acidose metabólica. São várias variáveis, não é apenas uma. Melhora a frequência cardíaca, diminui, porque na tentativa de compensar os sinais de má perfusão, o coração aumenta a frequência cardíaca. Diminui a frequência cardíaca, melhora a pressão arterial, e aí vem outras variáveis um pouco mais invasivas, que vocês vão ter que acostumar com isso, porque vocês são muito novos, e vai ser a realidade de vocês, já está sendo a minha. Apesar de não ser tão velho, mas já está sendo a minha realidade. Ultrassom point of care. Eu tenho que para fazer um curso de ultrassom. Vocês não vão virar ultrassonografistas. Nós somos treinados a fazer ultrassom à beira do leito. Nós não substituímos o ultrassonografista e nem o radiologista. Eu pego o ultrassom, uma das variáveis que eu vou olhar é o índice de colapsividade da veia cava inferior, ou o índice de colapsividade. Eu vou mensurar, pensem comigo, se a minha cava, durante a respiração espontânea, está colabando completamente, eu estou desidratado. Ou ela colaba mais de 50%, esse paciente é respondedor ao volume. É uma das variáveis. Outra variável que eu posso ser treinado para mensurar à beira do leito. Com ultrassom point of care, na janela cardíaca parasternal, né? Ou na janela cardíaca external, parasternal, ou nos focos cardíacos, mensurar o débito cardíaco.
Se eu mensuro o débito cardíaco antes de fazer o volume, e após correr os 500 ml, eu mensuro o débito cardíaco de novo, e ele aumenta em mais de 13 ou 15%, dependendo da literatura, ele é respondedor a volume. Então, a gente tem como, pelo eco, pelo ultrassom. Hoje existe um ultrassomzinho, eu tenho um do tamanho desse celular meu aqui, chamado Mobson. Coloco ele aqui, mensuro o débito cardíaco, sou treinado para fazer isso. Mensuro antes de fazer o soro, aí peço para correr o soro em 30 minutos. Corre 500 ml, 30 e 40 minutos. Mensuro o débito cardíaco após isso, é uma das variáveis, eu vou olhar as outras também. Aumentou o débito cardíaco em mais de 13 a 15%, poxa, é respondedor ao volume. Outra coisa, posso mensurar o índice cardíaco, o VTI na saída do ventrículo esquerdo. Outro teste que eu posso fazer com o paciente, olha que interessante. Coloco ele deitado em decúbito dorsal horizontal, e elevo as pernas e faço um Fowler com as pernas dele. Ele vai ficar nem semi-Fowler, é Fowler. Quando eu elevo, chama elevação passiva dos membros inferiores, ou EGLES. Quando eu faço isso, eu tenho que segurar as pernas do paciente por 1 minuto. Quando eu faço elevação passiva dos membros inferiores, os livros de fisiologia demonstram que, no mínimo, eu faço uma autotransfusão de 300 a 500 ml de líquido ou de volume para o coração, sangue, plasma, e aí vai. Então, olha que interessante, eu elevo as pernas, elevação passiva dos membros inferiores. Se ele melhora débito cardíaco, melhora tempo de enchimento capilar, melhora a pressão arterial, ou o índice da variação da pressão de pulso passa de 12%, 13%, ele é respondedor a volume. E aí existem os outros testes de monitorização, se é ou não respondedor ao volume, são testes extremamente mais invasivos. Vocês vão utilizar pouco, mas existem, precisa saber que existe. Um deles é o catéter de Swan-Ganz, que é um catéter que você coloca lá na artéria pulmonar direita, e ele também serve para mensurar. Outra variável que eu posso utilizar para ver se é respondedor ou não ao volume é a PVC, pressão venosa central. Lembra, eu tenho que dar o que tem muita gente, sabia vocês que o povo não sabe o que é acesso central? Você chega no hospital, você fica horrorizado. Falou, acabei de passar um acesso central. Ah, é? Eu pergunto para o residente. É. Passou onde? Passei ali na subclávia. Então me mostra como ele está central. Está lá, ó. Está no doente, não. Isso não é acesso central. Acesso central é um catéter implantado na junção da veia cava superior. Ah, sempre que eu pegar jugular e subclávia, ele vai para a cava superior? Não. Como que eu confirmo? Ou com ultrassom point of care ou com raio-x de tórax. Eu posso funcionar muito bem a jugular aqui e o catéter não ir para a cava superior. Ele vir para a subclávia. Muitas vezes eu não preciso tirar. Agora, para mensurar a PVC, pressão venosa central, obrigatoriamente a ponta do catéter tem que estar na junção da cava superior com o átrio direito. E como que eu vou ficar sabendo disso, professor? Raio-x de tórax ou ultrassom point of care. Tudo bem? Outra variável que nós podemos, eu vou repetir todas, que nós podemos utilizar, são os monitoramentos, ou as variáveis de monitoramento hemodinâmico por termodiluição, como Vigileu, né? Esses catéter invasivos, vocês já ouviram falar, Flortec, que a gente injeta uma substância dentro do sangue e calcula a área sob a curva, o tempo que ela leva para chegar no coração e ser distribuída para o organismo. Isso eu consigo mensurar o débito cardíaco do paciente, se ele responde ou não. Mas vamos voltar para a nossa realidade. Então, quais as variáveis, professores, para mim avaliar se ele melhorou ou não com volume? Veja bem, a aula passada nós vimos que a hipotensão, quando persistente no pronto-socorro, ou tempo de enchimento capilar alterado, ou lactato elevado, todos são fatores de pior prognóstico. Então, eu não posso deixar o paciente hipotenso, desidratado, com um distúrbio eletrolítico, tem que fazer correção rápida. Como que eu vou mensurar isso? Melhora do tempo de enchimento capilar, melhora do débito urinário maior que 0,5 ml/kh, melhora da frequência cardíaca,
melhora da pressão arterial média tem que ficar maior ou igual a 65 na maioria dos doentes, exceto o neurocrítico, a veia isquêmica, hemorrágica, TCE, que tem que ficar no mínimo 90. Melhora da diurese, melhora da PVC, melhora do índice de colapsidade da veia cava. Se o índice colaba muito, eu posso fazer que ele responde. Melhora do débito cardíaco, do índice cardíaco, tudo são variáveis hemodinâmicas que eu monitoro. Ah, professor, 1 hora e meia, eu fiz volume para esse menino que o senhor falou aí, que chegou com pneumonia grave, ele continua hipotenso, mal perfundido e óligo anúrico, ou anúrico, urinou menos de 0,5 ml quilo hora. Tem que sondar e monitorar paciente grave. Aí eu tenho que começar precocemente droga vasoativa. Qual? Noradrenalina. Em que tipo de paciente? Qualquer um. Chega choque distributivo, obstrutivo, cardiogênico, hipovolêmico, o que for, começa. Nós só vamos ver que no choque, quando for a aula, em choque hipovolêmico classe 3 e 4, a gente quase não faz nem cristalóide nem coloide. A prioridade é hemoderivados. Tudo bem? E o hemoderivado não deixa de ser um coloide. Bom, então nós vamos prosseguir, então. Já que vocês já sabem o básico, nós vamos começar a prosseguir para o soro. Olha só, essas são as substâncias que nós temos. Olha lá. Temos o Ringer, temos a albumina. A albumina é um coloide. O Ringer lactato é um cristalóide, que são água e íons. O Ringer simples é um cristalóide. O fisiológico não tem nada de fisiológico, é um cristalóide, que é água e íons. A glicose, o soro glicosado, é um cristalóide, água e íons. Plasma light A é um cristalóide, água e íons. Esse aqui, o Voluvem, uma substância que nós utilizamos bastante, hidrox, Restat. Esse aqui é um coloide, que nós vamos ver que hoje praticamente não é utilizado. Vocês vão perceber o porquê. Tranquilo? Bom, então são essas as substâncias. O que eu quero que vocês entendam, elas não são iguais, não servem para o mesmo paciente, ou seja, eu vou tratar meu paciente de acordo com a substância que ele precisa. Bom, esse slide eu vou passar bem rápido, ele é um slide que foi publicado em uma revista muito importante da medicina, e esse slide traz a história do soro, sabia? Olha que história interessante. A ressuscitação volêmica começou com a cólera em 1832. E aí veio 2 indivíduos e modificou a substância de hidratação para pacientes com gastroenterite, chamados Sidney Ringer e Alex Hartmann. Daí vem essas substâncias de Hartmann, Ringer simples, Ringer lactato. Muito interessante, né? Olha, em 1885, nós temos mais de 100 anos que nós já estamos discutindo cristalóide e colóide, e vocês vão perceber que existem muitas divergências ainda na literatura. Alguns consensos e algumas divergências. Bom, esse aqui foi um artigo de revisão publicado muito interessante, demonstrando, eu mandei a maioria desses artigos para vocês. Os meninos da tradução estão de parabéns, traduziu para todos que não sabem inglês, nada mais justo, pelo menos ler os artigos. Esse é um artigo de revisão muito importante, mostrando a composição dos cristalóides. Aí, olha só, esse é um dos quadradinhos que tem lá. Vamos começar pelo soro fisiológico. Eu vou comentar alguns básicos. Então, veja bem. Os cristalóides, qual é a composição do cristalóide? Água e íons. Nesta tabela, nós temos o soro... Ah, eu esqueci de falar um detalhe aqui para vocês. De onde vem esse nome fisiológico? Desse indivíduo, Robert Lewis e Thomas. Eles achavam que o soro fisiológico era um soro a concentração a 0,9%, mas eles enganaram. Depois, fisiologicamente, provou que o soro fisiológico tinha que ser a 0,6%. Aí, como ficou esse epônimo de soro fisiológico a 0,9%, até hoje veio como fisiológico, mas vocês vão perceber que ele não tem nada de fisiológico. Mas de onde vem essa denominação de fisiológico? Desses 2 cientistas de Thomas, o Thomas e o Matheus, que denominaram esse soro porque eles acreditavam
Thomas e Robert Lewis Matthews, acreditava que o soro fisiológico fosse a 0,9%. Posteriormente, Sidney Ring e Alex Hartmann provaram que o soro fisiológico não era 0,9, e sim a 0,6. Mas aí continuou esse nome de soro fisiológico. Quando a gente observa, então aqui a gente não costuma chamar de soro fisiológico mais, solução salina. Esse é o nome correto de todos os livros hoje. Solução salina 0,9, que vocês conhecem como soro fisiológico. O sódio lactato, ou Ringer lactato simples, ou a solução de Hartmann, que foram eles que inventaram. O Ringer lactato, o Ringer com acetato e o Plasmalite. Todos são cristalóides, tem água e íons. Nós vamos ver a diferença. Aqui nessa tabela, essa aqui eu quero chamar muita atenção para vocês. Preste atenção aqui no que eu vou explicar. Eu esqueci de combinar com vocês, o máximo que vocês puderem repostar da aula, se gostarem, é claro, e me marcar no Instagram, eu fico extremamente satisfeito. Eu reposto todas e fica arquivado lá como uma memória. Isso é interessante. Isso que nós estamos fazendo vai ficar marcado dentro da história da medicina, vocês podem ter certeza. Não eu, né? Esse projeto que a colega inventou, eu estou apenas ajudando. Então, veja bem, preste atenção nesse slide e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Primeira pergunta, qual é o pH do sangue? Eu vou responder, porque nós somos vários, não dá tempo. Se eu pegar, o pH do sangue é 7,35, 7,45. Pessoas, olhem aqui para vocês verem, assustem. Qual é o pH do soro dito fisiológico? 5. 5. Não tem condições de chamar um soro desse de fisiológico. Olha aqui, o dito soro fisiológico, ele tem um pH de 5. Então, já começa pelo pH que ele não é fisiológico. O pH do sangue é 7,35, 7,45. Segundo detalhe importante, quanto de sódio nós temos no sangue em concentração de miliequivalentes? 135, 145 MECs. Olha quanto de sódio existe no dito soro fisiológico. 154 MEC. Muito acima do dito soro fisiológico ou da concentração plasmática no normal. O outro que é mais assustador é o cloro. Quanto de cloro nós temos na concentração plasmática? 98 a 105. Olha quanto nós temos no soro dito fisiológico, 154. Então, olha, sódio é mais alto que a concentração plasmática, o cloro é mais alto que a concentração plasmática, o pH é bem mais ácido do que da concentração plasmática, e aí vem outra coisa importante, meus queridos, olha aqui, a osmolaridade do soro fisiológico é 308. É maior que a osmolaridade do plasma. Então, veja bem, eu tenho uma substância que é ácida, tem muito cloro, tem muito sódio e é hiperosmolar. Opa, cheguei a algumas conclusões. Pensem comigo aqui, o cara quando chega no pronto-socorro, extremamente desidratado, você acha que dá uma solução salina, hipertônica como essa, com alta concentração de sódio, melhora ou piora? Piora o doente, é claro. Óbvio, porque ela tem uma osmolaridade alta, o líquido passa do meio menos concentrado para o mais concentrado e estimula mais diurese. Segunda questão, muito ácido, lembra da tríade letal do trauma? Qual é a tríade letal do trauma? Acidose, hipotermia e coagulopatia. Aí eu dou um soro que é mais ácido ainda, para piorar o doente. E para piorar, muitas vezes eu faço o soro sem aquecer, que o correto é manter ele a temperatura de 39. Aí vamos para a terceira questão importante. Soro tem muito cloro. Weber, o que eu tenho a ver de ter esse tanto de cloro? Olha aqui, quase que o dobro do, né? 50% a mais de cloro que tem no sangue. Sabe qual que é o problema desse tanto de cloro, meus queridos? Anotem. O excesso de cloro faz vasoconstrição da arteríola renal e diminui o fluxo sanguíneo renal e, consequentemente, tem maior desfecho de IRA, de disfunção renal no paciente grave, principalmente no séptico.
Então, isso já está bem estabelecido na literatura por vários e vários trabalhos. Imagine eu pegar um grande queimado, nós vamos ter uma aula de queimadura, pegar um paciente 90 quilos, 80% queimado. Lembre, ó, a fórmula de queimadura mudou já tem uns 5 anos, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou discutir isso na aula, mas não é 2 a 4 ml por quilo de superfície corpórea queimada a mais. É apenas 2 ml por quilo por superfície corpórea queimada. Isso já está até no ATLS 10. Exceto se for criança e queimadura por choque elétrico, que eu posso fazer de 2 a 4. O resto é só 2 ml por quilo por superfície corpórea queimada só. Então, preste atenção. Imagina um cara de 80 quilos, 80% queimado, 80 vezes 80, 6.400. Vezes 2, 12.800. Eu vou fazer a metade do volume nas primeiras, 50% nas primeiras 8 horas e 50% nas próximas 16 horas. Imagina eu fazer 12.800 de soro fisiológico. Piora a disfunção renal dele, piora a acidose, desidrata o paciente mais, leva a mais distúrbio hidroeletrolítico. Então, literalmente, esse não é o soro de escolha para esses pacientes no pronto-socorro. Literalmente não é. Bom, então vamos por parte. Que tipo de paciente que pode beneficiar muito desse soro, professor? Então, preste atenção. Principalmente o paciente neurocrítico que tem sinais de hipertensão intracraniana. Como assim, professor? Sinais de edema cerebral. Porque o líquido passa do menos concentrado para o mais concentrado, diminui edema. Então, o paciente neurocrítico é proibido solução hipotônica. Olha aqui a osmolaridade do sangue, ó. A osmolaridade do sangue para vocês verem. Vou até colocar ela aqui em azul. Vou marcar em azul para vocês verem, ó. Essa primeira linha aqui é a nossa concentração fisiológica do sangue. Olha só para vocês verem. A osmolaridade do sangue, 290. Se eu pego uma substância hipotônica como o Ringer lactato, olha o Ringer lactato aqui para vocês verem que interessante. Ó. Ringer lactato tem 273. Então, ele é hipotônico, isotônico ou hipertônico em relação ao sangue? Hipotônico. Então, soro Ringer e soro glicosado são muito hipotônicos. Jamais eu posso dar para doente neurocrítico. A veia isquêmica, a veia hemorrágica, TCE, tumores cerebrais, edema cerebral de qualquer origem. Por quê? A substância é hipotônica, o líquido tende a entrar para o neurônio, ultrapassa a barreira hematocefálica e piora o edema cerebral do paciente. Veja como que eu posso matar um doente apenas com soro, hein? Olha só que coisa desastrosa. E outra questão interessante, então, o soro Ringer, nós vamos entrar nele já já. Então, o soro fisiológico, o benefício dele muito grande é para pacientes neurocríticos ou quando o paciente está muito hipovolêmico e eu quero fazer um resgate melhor da pressão, ele é mais concentrado, pode melhorar um pouco mais, mas sem muitas evidências. Ou quando o sódio do paciente está muito baixo, nós vamos ter aula de disnatremia. Aí eu vou desmembrar em hiponatremia e hipernatremia. A hiponatremia pode ser normovolêmica, hipovolêmica e hipervolêmica, com osmolaridade normal ou não. Mas a principal causa de hiponatremia é hipovolêmica, por desidratação. Aí sim o soro fisiológico é muito bom para corrigir esse tipo de hiponatremia. Tranquilo? Bom, vamos para o Ringer lactato, que é a segunda mais utilizada. Olha, quanto que eu tenho de sódio no Ringer lactato? 130, muito próximo do fisiológico. Quanto que eu tenho de cloro? 109, muito próximo do fisiológico. O que o lactato tem que o fisiológico não tem? Potássio e cálcio. Aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas. Preste atenção. Olha aqui. Observe isso aqui que eu vou explicar para os senhores. Esse caso clínico está lá no meu Instagram, naquelas bolinhas que vocês chamam de destaques. Tem um paciente que eu já contei essa história, eu acho que aqui um dia. Tem um paciente um dia que ele chegou no pronto-socorro do GOL, já tinha passado por diversas UPAs, aqui em Goiânia a gente chama muito de CAIS, né? Tem outra denominação, Centro de Atenção Integrado Municipal à Saúde, que é outra, já antigamente chamava assim. Pronto atendimento. Foi várias vezes lá com diarreia, 10, 12 dias,
e tacava soro fisiológico, soro fisiológico, soro fisiológico. Soro fisiológico é água, sódio e cloro. Mas o que eu perco muito pela diarreia e pelo vômito? Potássio. A preferência é o soro ring. Esse tanto de potássio não vai ser suficiente para repor. É no mínimo 25 mEq, mas é o soro de preferência. Aí não repuseram o potássio, aí veja a história para concluir. Esse paciente chega no GOL na madrugada, por volta de umas 4, 5 horas da manhã. Eu sempre chego cedo para passar com o residente interno no pronto-socorro. A hora que eu passo no pronto-socorro, aí esse paciente aqui, olho no monitor, frequência cardíaca de 20 e poucos, 29, 32, 29, 35, aí, padrão de BAVT. Esse paciente está esperando um parecer da neuro, o residente me passou o caso, que esse paciente amanheceu e não conseguiu mexer as pernas mais, não conseguiu. Foi ficar em pé, caiu, ficou em pé, caiu, e aí foi a perda de força, foi subindo, os braços também têm perda de força motora, né? Era proporcionada a perda de força motora dele e ascendente. Aí pensaram em síndrome de Guillain-Barré e acolheu um líquor. Mas Guillain-Barré não cursa com BAVT. Eu falei, olha, o Guillain-Barré não cursa com ABVT. Vamos fazer um eletro. Fizemos um eletro, era um BAVT. Falei, não colhe o líquor primeiro. Fez tomo dele? Não. Aí está o outro erro. Não posso colher líquor sem fazer tomo. Então, vamos fazer a tomografia dele e colher exames de bioquímica. Quando colheu o exame de bioquímica, ele foi, fez a tomo, voltou. Quando ele chega da tomo, a tomo normal, a gente olha o exame de bioquímica, potássio de 1. Ele tinha feito uma tetraparesia flasta aguda e hipocalemiante, que a gente chama. Repusemos com Ringer e 25 mEq de potássio a cada 4 horas. Em 48 horas, ele foi embora sem déficit motor nenhum. Então, a escolha do soro depende também das comorbidades. Obviamente, se eu pegar um renal crônico e ele chega com potássio de 8, 9, onda T articulada, P achatada, QRS alargando, ele chega fazendo torçada das pontas e eu suspeito que ou fazendo exercício frequente e esse paciente seja hipercalêmico, eu não vou colocar soro Ringer nele de forma alguma. Tranquilo? Então, vamos por parte. A maioria dos pacientes que chegam, nós vamos hidratar com soro Ringer lactato, exceto neurocrítico, por se tratar de uma substância hipotônica, e exceto pacientes que tenham suspeita de hipercalemia. Tudo bem? Tranquilo? Se a gente observar essa tabela, o soro, esses dois soros são os soros da nossa realidade, por isso que eu estou comentando mais eles. Mas se eu olhar na tabela, o soro que mais se aproxima à concentração do sangue é o Plasma-Lite lá, ou Isolite, ou Normazol, o nome que for, é a mesma substância. O que ele tem? Olha o sódio, olha que interessante essa substância. Aí você fala assim, Weber, por que não tem isso nos postinhos de saúde demais? Ou não tem isso em todas as unidades? Não tem por 2 motivos. Um, porque é caro. Segundo motivo, a maioria dos médicos sai da faculdade e não sabe a diferença de soro. Pode perguntar para vocês ver a partir de hoje. Sai perguntando o pH do sangue, osmolaridade, concentração de sódio, cloro, potássio, indicação e contraindicação, e você vai me falar. Plasma-Lite, olha, 140 de sódio, que é idêntico ao do sangue. Cloro, 98, que é a mesma coisa. Potássio, lembra, o potássio do sangue é 3,5 a 5, a 5,5 normal. Magnésio, até 3 normal também. E ele ainda tem acetato ou alguns lactato. E o pH 7,4 e a osmolaridade é a mesma do sangue. Então, esse Normazol, Plasma-Lite, Isolite, sei lá o que você queira falar, ele que deveria chamar de fisiológico, porque ele é a mesma concentração do plasma. Ou seja, ele não tem as repercussões ruins que o soro fisiológico tem. Tudo bem? Então, isso que eu queria deixar claro para vocês. Vamos para os próximos slides. E aí nós entramos nos coloides. Olha, os coloides, aqui eu quero comentar algumas coisas bem breves. Os coloides são substâncias com alto peso molecular. Então, acreditava-se, porque por ser substâncias grandes, não passaria pelo vaso, porque o paciente, quando ele entra em sepsis ou qualquer outra agressão, uma SIRS grave, ele faz uma vasoplegia, seja por COVID, ou por bactéria, ou seja por qualquer agressor, vírus, bactéria, fungo. Ele faz uma vasoplegia em relação à resposta inflamatória. Acreditava-se que os coloides, por ser de alto peso molecular, não passava pelos poros do vaso,
e permanecia mais dentro do vaso e era melhor para restaurar a volemia do paciente. Eu ia precisar fazer menos volume com coloide do que cristalóide, na relação de proporção de 3:1. Teria que fazer 3 cristalóide para 1 de coloide para ter a mesma resposta. Mas já existem vários estudos, eu vou demonstrar para vocês, provando que isso não é verdade. O paciente vasodilatado, esse coloide passa da mesma forma. Tanto que é contraindicação absoluta fazer coloide nas primeiras 12 horas no grande queimado. Senão sequestra tudo para o terceiro espaço e aí piora o doente. Então, os coloides são substâncias de alto peso molecular que tendem a ficar um pouco mais dentro do vaso. Porém, nós temos 2 grupos de coloide. Um à base da proteína humana, que é a albumina, e outro à base de amida e gelatina, que são os restarts da vida. Todos os estudos demonstraram que essas substâncias aqui que eu vou mostrar para os senhores, olha, essas substâncias aqui, ó, esses coloides à base de amido e gelatina, essas substâncias aqui, principalmente em paciente séptico, não deve usar jamais, e nem em vítima de politrauma. Ou seja, em ninguém praticamente nós estamos usando esses coloides aqui para baixo. Por quê? Aumenta a coagulopatia do trauma, aumenta o risco de coagulopatia, dentre elas a CIVD, aumenta o risco de disfunção renal e aumenta a mortalidade do paciente. Exceto no grande queimado, como resgate de volemia, porque o grande queimado tem um catabolismo muito intenso, a partir de 12 a 24 horas, 1 grama quilo, ou em outras indicações, como cirrose, que eu faço paracentese acima de 5 litros, eu tenho que pôr 10 gramas por cada litro drenado. O grande queimado, pelo catabolismo, consome a proteína dele, diminui a pressão coloidosmótica, eu vou repor não para nutrir, mas para repor a proteína, porque senão a pressão coloidosmótica cai tanto que ele sequestra tudo, terceiro espaço e morre, tá? Então, essas substâncias aqui praticamente não são utilizadas mais, devido à coagulopatia, disfunção renal e aumento de mortalidade. As que são utilizadas estão aqui em cima, as mais utilizadas dentro dos coloides, são as albuminas, que vêm da concentração de 4 a 25%. Você acaba sendo um pouco melhor, mais fisiológica, a albumina 4%. No hospital que eu trabalho, nós temos a 20%. Ela é um pouco mais pesada, é uma substância mais deletéria, porque tem maior potencial de reter muito volume e, consequentemente, aumentar a chance de congestão pulmonar, congestão renal, disfunção renal, né, lesão pulmonar aguda e assim sucessivamente. A Weber, quanto de albumina a gente usa para as pessoas? Depende. Se for no pronto-socorro como reposição volêmica, a gente faz uma média de 1 grama quilo. 1 grama quilo. Para o queimado, a mesma coisa. Para o cirrótico em paracentese, reposição do volume retirado ou do volume sequestrado do terceiro espaço, 10 gramas para cada litro drenado. Tranquilo? Então, hoje em dia, nós vamos perceber que os coloides estão pouco em uso, a maioria estão usando cristalóide, e nós vamos ver o qual. Esse foi o primeiro grande estudo realizado, o estudo chamado SAFE. A vida inteira o pessoal vem tentando provar qual é o melhor, cristalóide ou coloide, e por quê. Esse foi o primeiro grande estudo realizado. Deixa eu só falar um negócio para vocês antes de prosseguir. Quais as principais complicações de excesso de fluido? Eu fazer muito volume para o paciente. Lembra que eu falei no início da aula? Fiz volume para o paciente. As primeiras 2 horas ele não respondeu. Não respondeu como, professor? Diurese baixa, tempo de enchimento capilar alargado, mal perfundido, taquicárdico, hipotenso, índice de colapsidade da veia cava altíssima, ela está toda colabada, não responde a volume. Colabada não, desculpa, toda distendida. Você faz o índice de colapsidade, ele dá 0,1, 0,2, não colaba nada. Débito cardíaco, índice cardíaco já está alto. Débito cardíaco ruim desse paciente não vai responder a volume, começa a droga vasoativa precoce. Mas olha só, por quê? Os estudos vêm provando que o excesso de volume, imagina um grande queimado. Eu faço 12.800 naquele caso que eu citei, 80% queimado, 80 quilos, 2 ml por quilo de superfície corpórea queimada nas primeiras 24 horas. Eu fazer 12.400 de volume num ser humano nas primeiras 24 horas, um indivíduo de 80 quilos, ele tem mais ou menos 6% da sua volemia sangue circulante. Então, ele vai ter mais ou menos 5 a 6 litros de sangue. Eu estou trocando o sangue dele 2 vezes.
eu faço coagulopatia diluicional, distúrbio hidroeletrolítico diluicional, distúrbio de sódio, potássio, de cloro, de magnésio, faz arritmias cardíacas, congestão pulmonar, edema pulmonar, que no ultrassom point-of care eu também posso avaliar se tem edema pulmonar ou não, e se dá ou não para fazer volume nesse paciente, como ver nas linhas B de Kerlin. Ultrassom serve para ver a telectasia, pneumonia, pneumotórax, hemotórax, derrame pleural, eu vejo que tem derrame pleural, o excesso de líquido pode dar ascite, edema de alça intestinal e fazer ilho paralítico, hipertensão intraabdominal, ou seja, a pressão fica acima de 12, 12 a 15 grau 1, 15 a 20 grau 2, 20 a 25 grau 3, acima de 25 grau 4, e pode até levar a síndrome compartimental abdominal, edema cerebral, hipertensão intracraniana, insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão. Então, o excesso de líquido é deletério. Por isso que a medicina vem há mais de 100 anos tentando procurar o líquido ideal. Nós já estamos bem próximos. Já sabemos que o fisiológico não é nada de ideal e vocês vão ver o que aconteceu com ele ao longo dos anos. Esse foi o primeiro estudo chamado SAFE, em que o resultado do estudo SAFE era avaliar a diminuição de mortalidade nos pacientes, veja aqui, mortalidade nos pacientes, dentro de 28 dias, quase 7 mil pacientes avaliados. Esse estudo não mostrou diferença de mortalidade entre fazer fisiológico ou cristalóide e coloide no pronto-socorro. Aqui o estudo SAFE, veja que nessa curva aqui, não tem diferença de mortalidade entre cristalóide e coloide nos pacientes que receberam essa substância. Outro estudo que foi publicado logo em seguida, um estudo muito grande chamado 6S, um trial muito grande da Escandinava, um estudo muito bem feito, um coloide, que é o hidroxiestart, um coloide, versus o Ringer, que é um cristalóide, lembra? Ringer tem água, sódio, cloro, potássio, cálcio, lembra disso aí. E queria avaliar desfecho de mortalidade. Aí sim começou a mudar a história da medicina, avaliando isso em pacientes com sepsis. Naquela época nós tínhamos, o conceito de sepsis era diferente. Ele provou, por meio desse estudo, que os coloides aumentavam a mortalidade em sepsis por aumentar a coagulopatia, disfunção renal, principalmente disfunção respiratória. Então, o estudo 6S veio e demonstrou isso. Logo em seguida, olha, isso aqui é o 6S, veja bem, quando eu comparo aqui mortalidade em 90 dias, em quem usou o coloide, olha, 51 no grupo de 202, 43 no grupo de 173, um risco relativo importante de 1,1. Em 90 dias também, mortalidade maior, ou seja, provou que a hidróxido ou coloide aumenta a mortalidade do paciente. Esse aqui é o estudo, a curva de Kaplan-Meier dele aqui mostrando que o Ringer lactato morreu menos e o coloide morreu mais quem tomou. Aqui a gente vê quando faz uma análise de subgrupo, uma meta-análise aqui, nós observamos os desvios para a direita aqui, a tendência do benefício do Ringer lactato em relação ao coloide. Outro estudo que foi publicado muito interessante, um estudo grande, foi esse, o CHEST, outro trial, publicado na Austrália. Esse estudo também é a mesma coisa, comparar cristalóide com salina na ressuscitação em pacientes críticos. Também mostrou maior coagulopatia, maior disfunção renal, disfunção respiratória, maior mortalidade. Aqui está o resultado desse estudo. Quando a gente utiliza, nós podemos utilizar várias escalas para mensurar a disfunção renal no pronto-socorro. Uma das primeiras e mais antigas a utilizadas foi a Rifle, ou Rifle. Depois nós tivemos a KIM, e agora a mais utilizada hoje é o CADIGO. Mas nessa época, pegando a escala de Rifle, que é aquela diurese menor que 0,5 ml quilo-hora, a creatinina aumentou maior que 0,3 do valor basal, isso não mudou nada. Nós percebemos que os coloides cursaram com maior disfunção renal, tanto em estágio R, I ou F, de acordo com essa classificação. Esse outro grande estudo, também publicado pelo professor Gattinoni, que é um professor da Itália, que tem estudado muito o Covid agora, e é ele que demonstrou o fenótipo A, fenótipo B do Covid, do ponto de vista radiológico, o estudo chamado ALBIOS, albumina versus sepsis, choque séptico, né? No pronto-socorro. Ele não viu diferença de mortalidade, mas esse estudo tem uma série de viés, uma série de críticas contra ele. Esse outro foi outro estudo muito grande feito, o Crystal Trial, um estudo avaliando o coloide versus cristalóide, impacto da mortalidade em pacientes críticos em choque hipovolêmico.
E ele demonstrou que a substância coloidal aumenta a disfunção orgânica, aumenta a coagulopatia, aumenta a disfunção renal, aumenta a mortalidade em 90 dias, em 28 e 90 dias. Esse outro estudo, chamado SMART, mais recentemente, também avaliou cristalóide versus solução cristalóide balanceada. Aqui já muda a história. É cristalóide versus cristalóide, versus salino. O que é salino? O soro fisiológico. O que é balanceado? O plasma light A, o isosmol, o que você quiser chamar. Aí sim esse estudo começou a ver diferença, que quem eu dava mais salina tinha maior disfunção renal e provavelmente maior mortalidade. Aí começa a avaliar cristalóide com cristalóide, porque o coloide já tinha sido provado que se eu usasse albumina com salina não tinha diferença de mortalidade. Então não tinha o porquê usar albumina, porque era mais caro. E se eu usasse cristalóide, seja salina ou ringer, com amido ou gelatina, amido e gelatina tinha maior mortalidade em sepse. Então sobrava salina. Aí, se eu usar salina contra salina, se eu pegar a salina e pegar uma mais balanceada, mais próxima da concentração plasmática, professora, eu não tenho o plasma light aqui na minha cidade, eu não tenho essas substâncias, osmol, não tem problema. Qual que é o mais próximo do fisiológico? O ringer lactato. Eu comparar o ringer com a salina 0,9, tem melhor desfecho o ringer do que a salina em paciente com sepse, principalmente disfunção renal. Esse foi outro estudo comparando injúria pulmonar, o estudo ARDS, né, publicado no Network, um trial muito grande, publicado nessa revista New England, que associou, comparou estratégias de fluidoterapia, estratégia liberal com estratégia restritiva. O que é estratégia restritiva? Aquela que eu falei para vocês, eu ir fazendo alíquotas e comparando se ele responde ou não de acordo com as variáveis dinâmica e estática. E ele viu que a estratégia liberal aumenta mais a injúria pulmonar, principalmente assim desconforto respiratório agudo, que segundo os critérios de Berlim é classificado em leve, moderado ou grave. Se desconforto respiratório agudo nada mais é que um quadro de insuficiência respiratória aguda dentro de 7 dias a partir de uma agressão, com caracterização com hipoxemia, relação PF menor que 300, relação PF menor que 300, entre 200 e 300 leve, entre 100 e 200 moderado, abaixo de 100 grave. Isso a classificação dos critérios de Berlim. Ele mostrou que ele evolui com mais disfunção. Esse aqui é um estudo brasileiro avaliando o ringer lactato na redução de mortalidade e redução de disfunção renal, apesar do estudo retrospectivo, um estudo em que o professor Luciano César Azevedo, da USP, participou. Apesar de ser retrospectivo, ele é um estudo que mostrou menor disfunção renal e menor mortalidade utilizando o ringer lactato ao invés de solução salina. Esse é outro estudo prospectivo, também realizado pelo mesmo grupo, mostrando a mesma coisa, que quando eu dou salina em relação ao ringer, olha o que acontece. Mais congestão pulmonar, principalmente quando eu passo de 5 litros. Olha que desastre. Com odds rate 2,4. Aumenta mais disfunção renal, mais disfunção respiratória. E aqui é o trabalho do professor Paul Marik, falando que nós temos que dar fluidoterapia otimizada de acordo com a resposta hemodinâmica do paciente, de acordo com aquelas variáveis que eu expliquei para vocês. Entenderam? Então, esse trabalho foi o trabalho que provou que a terapia ela tem que ser otimizada. Eu vou dando alíquotas em alíquotas e avaliando a resposta. E aqui é o trabalho Plozono, um trabalho muito grande, que foi publicado agora em 2017, aqui, ó, na UPIM, um trabalho muito grande. Esse trabalho provou o seguinte, ele queria comparar como é que vem ocorrendo ao longo dos anos a utilização de substância cristalóide e coloide dentro dos pacientes críticos. Olha só, cristalóide, na década passada, nós utilizávamos, olha aqui, 80% era cristalóide e 20% coloide. E dos cristalóides, na década passada não, desculpa, e agora em 2014. O que a gente utiliza mais? Cristalóide ou coloide? Cristalóide. 80%, 20% coloide. E dos cristalóides, hoje,
mais de 50%, nós utilizamos solução salina balanceada, o Ringer ou Plasmalite. A solução salina, o dito soro fisiológico, veja que utilizamos em menos de 40% das vezes. E outras ficou intermediário. Dos coloides, disparadamente, o mais utilizado é a albumina, 80%. Por quê? A gelatina e esse estácio já está provado que aumenta a mortalidade, coagulopatia, disfunção respiratória, na grande maioria dos pacientes. Então, por que ainda usa? Porque essa gelatina e esse estácio ainda tem uns estudos provando o benefício, principalmente em pacientes cardiopatas, principalmente em pós-operatório de cirurgia cardíaca. É muito frequente, eu me lembro quando eu fazia a residência de anestesiologia, durante a anestesia para pacientes de cirurgia cardíaca, revascularização do miocárdio, troca valvar e outras mais, se utilizava bastante coloide, à base de gelatina e albumina. Então, ainda se utiliza por isso, tá? Mas em pacientes graves ou não. Aí, o que eu achei interessante desse estudo Plozone, que ele veio e comparou 2007 e 2014. Olha só que esse aqui eu já tinha mostrado. 2014, nós já passamos para 80% do uso de cristalóide em relação a coloide. Mas olha, quando eu pego os cristalóides e vou comparar, olha só a solução salina. Isso em 2014. Menos de 30% do mundo já está usando o famoso soro fisiológico. Tem um estudo em andamento aí que está prestes a ser publicado e vai demonstrar que o tal do soro fisiológico, hoje no mundo inteiro, menos de 20% prescreve ele. Só para vocês verem o tamanho da repercussão que isso aí tem. E quando eu comparo os coloides, olha só, hoje quase que 100% usa albumina. As gelatinas e os restartes da vida sobrou para poucas indicações. Uma delas aqui, os pacientes cardiopatas que eu falei para vocês. Esse é um outro estudo split. O split não conseguiu ver maior disfunção renal nos pacientes usando salina hipertônica. Tem uma série de críticas também, mas ele não conseguiu ver disfunção renal. Mas olha o que esse estudo aqui tem de interessante. Esse estudo aqui foi um estudo controlado, randomizado, mas feito com paciente sadio. O paciente não tinha doença. Ele, como se ele pegasse algum de nós aqui e injetasse, olha aqui para vocês verem. Ele pegou um de nós, sadio, e injetasse num grupo 2.000 de solução salina, que o povo chama de fisiológica, e no outro 2.000 de plasma light. Preste atenção no que aconteceu. Olha aqui, a solução salina, a quantidade de cloreto no sangue. Olha o tanto que ela permaneceu alta no grupo que tomou ela, no grupo que tomou o Ringer permaneceu baixa. Essa concentração muito alta e rápida que está relacionada à disfunção renal. Aí, quando eu observo isso aqui, a lesão da cortical do rim nesses pacientes, olha, os pacientes que tomou a solução salina, esses pacientes tiveram maior lesão da cortical, maior disfunção renal em comparação aos pacientes que usaram o Plasma Light A. Então, já está provado que está associado à disfunção. E outra coisa que eu quero comentar com vocês sobre esse trabalho é que, mostrando que balanço hídrico é associado a pior desfecho. Ó. Publicado no Critical Care, outro trabalho, balanço hídrico em 12 horas aumenta a mortalidade, balanço hídrico aumenta a ira dialítica, balanço hídrico positivo aumenta a ira, balanço hídrico positivo aumenta, sim, desconforto respiratório agudo. Então, eu quero parar e quero falar o seguinte, nós estamos quase terminando para que vocês compreendam. Não faça excesso de soro no paciente. Faça alíquotas e avalie pelas variáveis que eu ensinei vocês. Não respondeu, começa a droga vasoativa precoce para tentar restaurar a perfusão, restaurar a pressão arterial média maior ou igual a 65, ou se for neurocrítico, maior ou igual a 90. Não deixe o paciente hipotenso, não faça excesso de volume. Mesmo no queimado, eu trabalho na unidade de terapia intensiva de queimados. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ir lá me acompanhar, tem alguns alunos que já me acompanharam. Eu não fico fazendo muito volume, eu não sigo aquela regra. Medicina não é fórmula matemática. Não adianta eu decorar a parte de 2 ml por quilo por superfície corpórea queimada e fazer tudo. Poxa, 12.800 que eu vou fazer naquele jovem, 80 quilos, 80% queimado, 2 ml por quilo, 12.800. Se eu fizer 6.400 de volume nas primeiras 8 horas, o cara está anúrico, mal perfundido, elevação de ureia, elevação de creatinina, pressão arterial média baixa, que eu já esperei muito tempo, não deveria esperar nem 4 horas, eu posso parar de fazer soro, ele não vai responder mais, ele não é respondedor.
Não precisa nem fazer ultrassom de cava, mensurar débito cardíaco, para por aí, começa a droga vasoativa precoce e chama a nefro, se tiver muito acidótico, refratário e diálise precoce. Não adianta ficar dando muito volume, porque daí vem edema pulmonar, síndrome de conforto respiratório agudo grave, insuficiência cardíaca, edema cerebral, ilho paralítico, distensão abdominal, hipertensão abdominal, síndrome compartimental abdominal, né, disfunção de múltiplos órgãos, que eu vou mostrar para vocês, tranquilo? Esse foi outro trabalho mostrando que o acúmulo de fluido, principalmente substâncias dita fisiológica, rica em salina, tem maior, um estudo grande, o estudo Picard, né, tem maior associação com maior disfunção renal. Isso aqui é um estudo também publicado numa revista de nefrologia, eu esqueci o nome da revista agora, mostrando a série de disfunções que o excesso de líquido pode dar, tudo isso que eu falei, ó. Edema cerebral, edema pulmonar, edema intestinal, edema tissular, né? Ilho paralítico, congestão hepática, insuficiência cardíaca, assim sucessivamente. Tranquilo? Bom, então o que eu quero deixar bem claro para essa aula antes de partir para as perguntas? Antes de prescrever a substância, o paciente chega no pronto-socorro. Vou dar um caso clínico. Um jovem de 35 anos, vou dar 2, vítima de TCE grave, chega ao pronto-socorro, Glasgow 6, pupila anisocórica, frequência cardíaca de 42, pressão arterial 180%. Todos os sinais de hipertensão intracraniana. Primeira coisa, a enfermagem, enquanto vai fazendo monitorização multiparamétrica, acesso venoso, se é TCE, ela vai perguntar qual soro, doutor? Fisiológico. Quanto que eu vou fazer? No máximo 20 a 30 ml. Eu peço para fazer 500 de alíquota mais devagar. Faz 500 de volume aí. E aí eu vou acompanhar com a diurese. E rapidamente vou entubar porque ele tem um glásico menor ou igual a 8. Aí eu faço mais 500 de volume. Se ele permanece mal perfundido, tempo de enchimento capilar alargado, diurese protaída, e esse paciente permanece com sinais de baixo débito, evolui de forma desfavorável, não respondedora a volume, aí eu começo droga vasoativa para aumentar a pressão arterial média maior ou igual a 90. Agora, se eu tenho esse mesmo jovem que chega séptico no pronto-socorro, a droga de escolha é o Ringer. Quanto? 20 a 30 ml, mas tenta individualizar, fazer uma dose menor e ir avaliando por variáveis como tempo de enchimento capilar, diurese, inscolapicidade da cava, frequência cardíaca, pressão arterial média, não deixa ficar mais que 4 horas com pressão arterial média menor que 65. Alguns trabalhos vêm demonstrando a não deixar mais que 2 horas. Em 2 horas não respondeu ao volume, está mal perfundido e ainda está hipotenso. Hipotensão com má perfusão aumenta muito a mortalidade, começa a droga vasoativa precoce, tá bom? Droga de escolha noradrenalina. Nesses outros doentes, droga de escolha Ringer. No pronto-socorro, coloide praticamente não tem indicação nenhuma por enquanto, tudo bem? Soro glicosado no pronto-socorro só para diluir remédio ou em casos de paciente que tem hipernatremia. Assim mesmo, para diluir remédio, alguns eu não posso diluir com soro glicosado. Dentre eles, uma substância muito utilizada no pronto-socorro, que é a fenitoína, porque ela precipita e cristaliza, tudo bem? Agora eu vou abrir para as perguntas para que nós possamos encerrar. Antes de encerrar, a palavra para vocês logar lá é soro. É porque eu vou demorar uns 10 minutos aqui ainda. Soro. S-O-R-O. Soro. Eu estava esquecendo. A palavra lá para que vocês possam logar vai ser soro. Então, eu vou abrir aqui para ficar melhor para me comunicar com vocês. Vou até colocar numa tela maior aqui. Bom, então então veja bem, a palavra-chave é soro, S-O-R-O. Aí nós vamos abrir esses 10, 15 minutinhos para que vocês possam tirar dúvidas, tá? Espero ter esclarecido. Olha, deixa eu só falar algumas coisas. Não preocupem. Paciente hipovolêmico, eu vou responder todas, tá? Já, eu vou olhar uma por uma. Não preocupe, não fique brigando. Nosso motivo não é brigar, não é maltratar ninguém.
deixa todo mundo participar. Os que quiserem só assistir a aula, assista só a aula. Se quiser participar de grupo, só participa do grupo e assiste as aulas. Se não der para, se não der para usar, é porque o vídeo aqui está parado. Ó. Deixa eu. Estou tentando mudar aqui. Eu acho que agora voltou, não voltou? Voltou? Sim ou não? Voltou? Ótimo. Então, veja bem. Então, assim, não briguem, fiquem tranquilos. Isso aqui é para que a gente possa aprender medicina. Dá para todo mundo participar. Eu vou mandar vários casos. Nós estamos no começo, estamos organizando ainda, tá bom? Tenha paciência comigo, meu tempo. Eu vou jogar hoje, o pessoal vai jogar no chat aí o dia para vocês definir o dia da aula e o horário. Infelizmente, não tem como eu colocar o dia que todos querem, até porque eu tenho as minhas atividades, que infelizmente a de vocês é uma atividade também, que eu tornei como obrigatória no meu calendário, mas não tem como eu adaptar a maioria, entendeu? Infelizmente. Quero que vocês compreendam isso. Eu vou ver as perguntas aqui e responder vocês, tá? Estou descendo aqui, tenha paciência. Mais instruções do formulário, tudo bem. Não estou, estou descendo aqui, já vão chegar nas perguntas. A aula ficará gravada, vai ficar gravada sim. O pessoal, nós vamos criar uma página no YouTube também, colocar todas essas aulas aqui. Gente, já está mais da metade aqui, eu estou achando. Preenchimento. Qual o tempo de duração? A gente põe 45 segundos, mas sempre ultrapassa um pouco, não tem jeito, porque não adianta eu querer falar muito rápido e vocês vão compreender. A ideia de deixar a legenda escrita. Ah, entendi. Tem pessoas, apesar que a legenda escrita saem muitas escritas erradas, né? Mas tudo bem, se quer que deixe. Bom, onde encontra os artigos traduzidos, publicaram no grupo, tá lá no grupo, tem um link de todos os artigos traduzidos. Bom, pessoal, alguém microfone? Se alguém vai mandando pergunta aí, gente. Quem quiser perguntar, tenho 2 dúvidas, professor. Bom, mas aí você não perguntou. A palavra-chave eu falei, é soro, né? O glicosado é para diluição remédio. Qual é a outra indicação? É muito utilizado em hiponatremia. O paciente chega, por exemplo, esses dias eu peguei uma paciente convulsionando no pronto-socorro. Quando nós dosamos o sódio, veio 94. A causa da convulsão era hiponatremia. A hiponatremia nós vamos ter uma aula, mas a correção dela é pela fórmula de Adrogué e Madia. Só da solução menos só do paciente, dividido por água corporal total mais 1, eu vou achar a concentração de MEC, que vai variar em 24 horas. Não posso passar de 8 MECs, 10 MECs para cima já dá mielinólise pontina e extrapontina. Aí é o soro que a gente escolhe para hiponatremia, hipernatremia, não hiponatremia, hipernatremia, desculpa. O soro que a gente usa para hipernatremia é o soro glicosado, não hipernatremia. Glicosado porque eu vou infundir uma menor quantidade de volume, ou eu posso utilizar o soro ao meio, o soro a 0,45. Paciente hipovolêmico por perda sanguínea e eu não tenho sangue para repor de imediato, qual fluido eu faço e qual limite de volume devo fazer? Olha, aí você está numa encrenca, nós vamos discutir na aula de choque hipovolêmico, foi a Dégila que perguntou. A Dégila é aqui da Liga da UNRV, se eu não me engano. Então, veja bem, choque hipovolêmico, nós vamos ter uma aula, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, de acordo com os sinais e sintomas. Classe 1 e classe 2, eu faço 20 a 30
ml por quilo de volume nas primeiras horas, soro aquecido, 39 graus, de preferência Ringer, e tenta estancar o sangramento. Se não é sangramento visível, não tem como parar o sangramento. Se for no pré-hospitalar, começa com X, o XABCDE, para o sangramento, com torniquete, e faz soro, classe 1 e 2. Mas quando o paciente já fica hipotência, hipotensão só ocorre na classe 3. Classe 3, fazer o menos de 1.000 de soro possível e priorizar hemoderivado. Plasma, crio, concentrado, plaqueta. E se eu não tenho hemoderivado, não faz muito soro, porque você vai piorar a coagulopatia do trauma. Tenta manter ele hipotensão permissiva, manter a média de 40 a 50, a custa de droga vasoativa até chegar na unidade bem rápido, solicita resgate, ou se não tem sangue, também não vai ter essa bolsa. Existe uma bolsa de autotransfusão sanguínea. Eu vou dar um exemplo. Um dia chegou um jovem na UPA que eu trabalhava, deu uma parada agora, estou de licença devido a esse Covid, várias atividades que eu tenho desenvolvido. O jovem tinha levado uns 3 tiros no peito, foi chegando, ele estava em choque, PA inaudível. A primeira coisa que eu fiz foi permear a via aérea dele, entubei esse paciente. Tinha várias perfurações no tórax, na barriga, na perna. E imediatamente você percebia que os 2 hemitórax, o memúrio estava diminuído. Um do lado tinha um hemopneumotórax pequenininho, drenou pouco, 100 e poucos ml. Do outro lado, um hemotórax maciço, provavelmente tinha pegado intercostal, drenou mais de 1.500. A hora que começou a drenar muito sangue, como eu tinha colocado um selo d'água, imediatamente eu clipei o tubo. No que eu clipei o tubo, eu peguei um frasco de soro fisiológico, cortei ele, retirei o soro dali de dentro, tirei a tampinha, deixei ele vazio e drenei o sangue para dentro do soro fisiológico com 0,1 ml de heparina. E fiz autotransfusão nesse jovem, foi para o UG e ainda deu certo. Né? Mas são coisas improvisadas. Bom, todos os tipos de soro é 20 a 30 ml quilo, 20 a 30 ml quilo-dia, não quilo-hora, tá? Para todo mundo, sem microfone, estamos encerrando. Se o plasma light tem uma concentração mais próxima ao plasma, por que ainda não utilizamos ele como principal expansor? Alto custo, muito elevado. O custo do plasma light ou das soluções balanceadas é muito caro. Ainda não tem quebra de patente assim. Esse é um dos motivos. E segundo, se você perguntar aos médicos, 90% não sabe nem que existe esse soro. Não sabe nem o que é o fisiológico, ainda mais soro plasma light. Voltou. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Qual a situação mais adequada para usar o soro fisiológico 0,45? Boa pergunta. A 0,45, 2 situações muito boas para utilizar ele. Paciente com hipernatremia é uma das situações boas. E o paciente que eu quero repor o sódio de uma forma mais lenta também é uma situação boa. Ou desidratação em algumas situações, principalmente em pediatria. Né? E quando utilizo o soro salgadão? O famoso soro a 3%, 7,5% a 20%, ele perdeu muita força no trauma. Acreditava-se que o soro salgadão melhorava a pressão arterial, melhorava a volemia, mas percebeu-se que as disfunções renais pulmonares são muito mais graves. Então, ele perdeu o espaço. Hoje nós estamos utilizando ele muito, apenas em hipertensão intracraniana, e eu vou dar isso na aula. Porém, na hipertensão intracraniana, quando a pressão está normal, eu uso ele. Quando a pressão está baixa, eu uso ele. Quando a pressão está normal, eu dou preferência para fazer para o paciente o manitol, 1 grama quilo. Tá? Qual ringer que tem que ser usado no último caso que o doutor falou? Sim, o lactato é o mais fisiológico de todos. O lactato. Mas também a gente não tem, pode usar o simples. Além da diluição dos medicamentos, soro glicosado apenas serve para aporte calórico em pacientes com dieta zero e com estabilização clínica? Não. Paciente com dieta zero, a gente não dá preferência, não é o soro glicosado que vai oferecer aporte calórico. O aporte calórico vai ser a glicose hipertônica, que eu posso colocar no soro glicosado ou no soro fisiológico. Quanto? 25 a 30 quilocalorias dia para manter o metabolismo basal. Né? A indicação do colóide da albumina é a mesma do colóide da gelatina com amido? Não.
Veja bem, coloide da albumina, hoje já está demonstrado que eu posso fazer no pronto-socorro em qualquer paciente, igual eu faço o Ringer, que não tem diferença de mortalidade. Porém, ele é muito cara. Coloide de gelatina, se eu fizer em paciente séptico, paciente chocado, aumenta a mortalidade, aumenta a disfunção renal. Então, eu não uso ele. Qual a indicação do Ringer simples? O Ringer simples e o lactato é a mesma, porque os dois são mais próximos do fisiológico. Em pacientes com queimadura elétrica, o ATLS-10 indica a escolha de Ringer como droga expansora de volume. Se existe grande suspeita de lesão muscular, o potássio... boa pergunta. Lembra que eu falei? Só tem 4 mEq de potássio no Ringer. Ele não aumenta a concentração suficiente para fazer hipercalemia aguda, não. Agora, se eu percebo, obviamente, se o potássio vai aumentando muito, que não aumenta, os estudos já mostraram que não aumenta, a gente não utiliza. Paciente que por algum motivo tem hipovolemia importante, chega a um quadro séptico e potência, em tese faz excitação volêmica, mas o déficit calórico da osmose plasmática não pode levar à perda para o terceiro espaço, não tem benefício nenhum, já fizeram esse estudo. O paciente séptico, geralmente, ele tem albumina muito baixa. Fazer albumina só aumentou a coagulopatia e disfunções orgânicas em relação às outras substâncias balanceadas. Ela não melhorou essa questão da hipotensão, porque a vasoplegia, a vasodilatação do quadro séptico, esse coloide passa tudo para o terceiro espaço, pelo aumento da permeabilidade. Plasma Light tem alguma contraindicação? Até o momento, não. Ela é uma substância bem balanceada, ela é isoosmolar, concentração de sódio boa, cloro boa. Né? Como avaliar o índice de distensibilidade da veia cava? Eu pego o probe do ultrassom, coloco subcostal, o paciente tem que estar em respiração espontânea, não pode estar em ventilação mecânica. E aí eu calculo o índice de colapsidade da cava. Coloco no modo M, e aí no modo M eu vou mensurar o diâmetro mais alto de abertura e o diâmetro maior de colapsidade. E aí eu faço essa divisão, o doente maior que 0,5 é respondedor a volume. Doutor, em um caso de paciente com IRC, qual é o indicado? Evitar volume, se ele chega hipotênsico, começar a droga vasoativa precoce. A não ser que tem alguns pacientes, mesmo com IRC, responde a volume, a não ser que ele tenha preditores que auxiliem na resposta a volume. Parabéns, muito obrigado, eu que agradeço vocês. Em paciente externado UTI, elevação da pressão e alteração do fluxo sanguíneo cerebral. Existe alguma contraindicação quanto ao soruzar? Esse aqui eu falei. Paciente neurocrítico não usa solução hipotônica, nem Ringer, nem glicosado. Quando usa o soro a 7,5? 7,5, 20 ou 3, principalmente em hiponatremia grave ou sinais de hipertensão intracraniana. Paciente desidratado com IRA, se fizer o soro Ringer lactato, tem maior risco de hiperpotassemia? Não. Paciente em neuroproteção pós-neurocirurgia, nossa opção sempre vai ser a salina? Sim. Professor, quais exames laboratoriais para acompanhar a responsabilidade a volume? Lactato, gasometria arterial para avaliar base-excese e se tem acidose metabólica ou não. São os dois principais. Pode repetir como se faz a reposição volêmica? Você faz alíquotas de 500 e avalia tempo de enchimento capilar, diurese, pressão arterial, frequência cardíaca, índice de colapsidade da cava, variação da pressão de pulso, termodiluição, débito cardíaco, índice cardíaco. Vai fazendo alíquotas por alíquotas e vendo se ele responde. Quanto? De 500 em 500. Agora, se ele tem uma insuficiência cardíaca com choque cardiogênico, está crepitando da base até o ápice, eu não vou fazer nada. Em um paciente sem grandes comorbidades que necessite de uma reposição volêmica não agressiva, até tanto de volume, eu posso usar salina sem grandes problemas. 20 a 30 ml, no máximo 20. Preferência 20. Como é aquela ordem que o senhor tinha dito para avaliar a evolução a partir do cristalóide? 500 ml de soro, avalia os critérios. Se não tiver melhorado, mais 500. Se não melhorar, começa a droga vasoativa. Perfeito. Noradrenalina. Quando não dar soro fisiológico? Quando o paciente tem uma hipernatremia ou, isso é uma das situações, ou o paciente chega com um quadro de hiponatremia hipervolêmica. Aí eu não dou ele também. Doutora, a elevação das pernas serve como um marcador válido para fluido responsividade? Sim, mas lembre, esses marcadores não são isoladamente.
eu usei luz, tempo de enchimento capilar, pressão arterial, frequência cardíaca, débito urinário. Ele isoladamente como preditor não serve, tá? Nenhum deles. Para paciente com queda da consciência por excesso de álcool, não, todo paciente neurocrítico, soro de escolha é fisiológico. Qualquer paciente chegou com alteração de nível de consciência é fisiológico. Soro glicosado não serve para nada. Talvez a sua pergunta tenha sido a seguinte: o paciente chegou alcoolizado pelo risco da síndrome de Wernicke e Korsakoff, o que eu devo fazer? Glicose hipertônica, 50 gramas de glicose hipertônica, não soro glicosado, e 100 a 300 miligramas de tiamina, para evitar a síndrome de Wernicke e Korsakoff. Tranquilo?